Daí, pessoal, mais uma resolução. Quais os valores de seno de x e cosseno de x, sendo que seno de x é igual a menos 2 vezes o cosseno de x, e que esse x varia entre π sobre 2 e π. Bom, eu vou tocar aqui primeiro nessa variação do x, que define o pertencimento do x a um determinado quadrante. Então aqui π sobre 2, tu sabe que é 180 por 2, 90 graus. E que aqui π é 180 graus, portanto, esse x ele é um arco oriundo do segundo quadrante. Então, se eu precisar definir algum sinal de alguma grandeza trigonométrica, eu tenho que levar em conta que esse x ele pertence ao segundo quadrante. Então esse é o quadrante segundo que vai me definir o sinal da grandeza trigonométrica, se eu assim, né, precisar definir um sinal. Ok, essa questão tem maneiras e maneiras de ser resolvida. Deixa eu anotar aqui. Seno de x é igual a menos 2 vezes o cosseno de x. Ok? Bom, então ele quer saber qual é o valor do x. Eu vou resolver da forma tradicional, tá? O que ele está colocando aqui? Está colocando na igualdade a relação seno e cosseno. Então, o que é o normal de se fazer aqui? É aplicar a relação fundamental para eu eliminar, para eu calcular o seno ou o cosseno e substituir. Então, vou fazer isso. Seno ao quadrado do x mais cosseno ao quadrado do x igual a 1. Relação fundamental. Depois eu vou te mostrar um outro processo, tá? Que eu acho que é mais simples. A princípio está me parecendo mais simples outro processo. Vou te mostrar esse, que é o normal. Então, olha só. Eu vou isolar um deles, tá? Vou isolar um deles. Ou seno ou cosseno. Eu vou isolar o seno. Tá? Então, vou isolar o seno. Então, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado do x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado do x. E aí, para isolar definitivamente, seno de x igual a mais ou menos raiz de 1 menos cosseno do x. Tá aí o seno isolado. Aí tem que definir sinal, mais ou menos, né? Porque eu tenho um seno aqui, ó, igual mais ou menos. Aí lembra que é segundo quadrante. E o seno no segundo quadrante, ele é positivo. Portanto, se ele é positivo, eu me livro desse sinal aqui negativo. Fico só com o positivo. Ok? Então o seno ele é mais raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado. Aqui faltou o quadrado. Quadrado de x. Ok, e aí eu vou substituir isso. Né? Olha só, no lugar desse seno de x aqui, eu vou colocar raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então esse é o seno do x. Igual a menos 2 vezes cosseno de x. Ok, eu tenho uma equação irracional. Para resolver a equação racional, normalmente se faz o que? Se eleva os membros, né, para eliminar a raiz. Então vou elevar isso aqui ao quadrado. E vou levar isso aqui ao quadrado. Tem que fazer nos dois lados. Por que eu elevo ao quadrado? Porque eu me livro dessa raiz. Aí eu tenho aqui 1 menos cosseno ao quadrado x igual ao quadrado disso aqui. E o quadrado disso aqui é menos ao quadrado vai dar mais 4 cosseno ao quadrado x. Aí eu deixo aqui esse 1 igual a 4 cosseno ao quadrado x mais cosseno
ao quadrado do x. Deixei esse 1 sozinho, passei esse cosseno ao quadrado na falsa passagem para lá mais. Então, 1 é igual a 4 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 5 vezes cosseno ao quadrado do x. E aí esse 5 volta para cá, ó, dividindo, 1/5 é igual a cosseno ao quadrado do x. Aí eu tenho que cosseno ao quadrado do x é igual a 1/5, né? Estou repetindo. E vou continuar aqui do ladinho. Cosseno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1/5. Como esse cosseno ele é do segundo quadrante e no segundo quadrante o cosseno é negativo, então eu sei que esse cosseno do x é igual a menos alguém. Menos quem? Menos raiz de 1/5. Raiz de 1 é 1 e raiz de 5 não tem, é a raiz de 5. Racionalizo isso, multiplicando por raiz de 5 e raiz de 5. Aí eu tenho aqui cosseno de x igual menos 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25 que dá 5. E aí eu tenho o valor do cosseno de x, que é o que ele está pedindo, né? Quais são os valores do seno e do cosseno? Então, do cosseno, ó, eu já defini. É menos raiz de 5 sobre 5. E o valor de seno, quanto que é? Bom, e o valor de seno, posso usar essa expressão aqui mesmo, ó. Ele está dizendo que seno de x é igual a menos 2 vezes cosseno de x. Copiei isso aqui, ó. Eu copiei a própria equação dada. E aí, então, o seno do x, que está me faltando, é igual a menos 2, que multiplica cosseno de x, que é menos raiz de 5 sobre 5. E aí, o seno do x, menos com menos vai dar mais. E aí faz sentido, né? Eu achar mais. Por quê? Porque no segundo quadrante o seno é positivo. Então, tá tranquilo. Então, seno de x igual a mais, aí menos com menos mais, 2 raiz de 5. E aqui, 1 invisível, 1 vezes 5, 5. E aí tá o valor do seno. Tá? Outra coisa que eu poderia ter feito aqui, né? A partir desse cosseno aqui, ó, eu poderia ter aplicado a fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aplicaria a fundamental e encontraria 2 raiz de 5 sobre raiz de 5. Certo? Então tá aí. A resolução não ficou assim tão complicada, né? Só que no início aqui, ó, eu poderia ter feito uma pequena reparação, uma pequena mudança no início da resolução. Quando eu parto aqui, ó, de seno de x igual a menos 2 vezes o cosseno de x, eu poderia ter evitado, né, antes de fazer a relação aqui fundamental, eu poderia ter já elevado isso aqui ao quadrado. Olha só, porque isso é possível. Ó. Eu elevo isso aqui ao quadrado e elevo isso aqui ao quadrado. Né? Se eu faço isso nos dois lados da equação, a equação não modifica. Isso em qualquer equação, tá? Se tu eleva os dois lados ao quadrado, ou tu eleva os dois lados ao cubo, ou tu multiplica os dois lados pelo mesmo número, ou divide os dois lados pelo mesmo número, não importa. Se tu faz a mesma coisa nos dois membros da equação, a equação não se altera em termos de raízes. E aí fica aqui com seno de x ao quadrado. Isso é o mesmo que seno ao quadrado de x, igual menos 2 ao quadrado, 4, cosseno ao quadrado de x. E aí eu chego nesse ponto, que seria, na realidade, essa parte aqui já. Ó. Eu pulo direto para essa situação, praticamente aqui. Por quê? Porque seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de x. De onde é que eu tiro isso? Daqui da fundamental. Ó. Se eu isolar esse seno aqui, como ficaria? Seno ao quadrado de x
passa para lá o cosseno 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x, igual 4 cosseno ao quadrado de x. E aí o resto segue daqui, ó. Ficou a mesma coisa que eu tenho aqui. Aí o resto é igual. Ok? Então só mudaria um pouquinho o início, né? Para evitar isso aqui, evitar essa raizinha chata aqui dentro, com quadrado dentro, enfim. Era só uma opção. Ok? Então é isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Bons estudos e até a próxima.